Bom, hoje é segunda-feira, saindo aqui de casa para ir para o escritório. Tá sendo tudo uma loucura, assim, tudo mudando. E vou contar agora um pouquinho para vocês de toda essa história. Acabo de chegar no escritório, tem sido um pouco uma novidade vestir roupa social, assim, mas vamos lá, começar a contar um pouquinho para vocês. Estou aqui hoje nesse cenário que é muito especial, porque foi aqui, nesse cenário, em que tudo começou, em que lá atrás, cerca de 2 anos atrás, comecei a postar vídeos aqui na internet para retratar um pouquinho da minha jornada, tentar ajudar as pessoas a aprenderem um pouco mais sobre dinheiro, sobre finanças. Sendo que uma das principais coisas que eu queria fazer durante tudo isso era, se possível, inspirar pessoas e ajudar as pessoas a realmente alcançarem seus objetivos, porque eu percebi que há uma escassez aqui no Brasil de pessoas que tragam bons conteúdos, falando sobre o tema e principalmente mostrando na prática o que elas fazem. Então tem muita gente que fala e acaba não mostrando o que faz, porque acaba sendo muito fácil falar, ó, faça isso que você vai ganhar dinheiro, tá? Mas na prática, como que eu faço isso? Então, na virada desse ano, eu decidi focar nisso, em mostrar minha jornada pessoal. Coloquei o objetivo aí da gente alcançar o primeiro milhão, porque eu acredito que seja o mesmo objetivo de muitas pessoas. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa notícia muito legal que vai mudar toda tudo que vier aqui no canal daqui para frente. Falando um pouquinho sobre essa jornada, né? Porque vocês sabem, aqui eu acabo trazendo tudo em real life para vocês, sem esconder nada. Até meio errado isso que eu faço, mas é o que eu decidi fazer para tentar trazer essa realidade para muitas pessoas. Então, quando comecei o canal ali, começo de 2024, eu tinha acabado de começar a faculdade. Para quem não sabe, eu faço economia. E naquele momento eu nem não trabalhava, não tinha a menor ideia de qual área eu gostaria de seguir. Então, se você que está assistindo aqui, às vezes você é um jovem que está meio perdido, não fique preocupado com isso, porque com o tempo você vai se conhecendo e as coisas vão se ajustando, você vai vendo do que você gosta mais. Então, eu comecei ali a fazer faculdade, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. E quando acabou meu primeiro semestre, eu decidi que eu queria começar a trabalhar. Então, eu fui, corri atrás, acabei indo trabalhar numa empresa de saúde animal. Foi uma experiência muito boa, assim, realmente, onde eu pude me desenvolver e conhecer o mercado de trabalho, tá? Eu acho que essa experiência é muito importante para todo mundo. Procurem ter essa primeira experiência, seja como um aprendiz, como um estagiário, para vocês começarem a ingressar no mercado de trabalho de uma maneira boa, conhecendo áreas onde você realmente vai aprender, e, na medida do possível. Eu sei que na realidade de todo mundo, em áreas que você tenha um contato com diversas áreas dentro de uma empresa, por exemplo. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o ideal é você começar realmente em uma empresa, não necessariamente num lugar, às vezes uma loja, um lugar que você não vai ter espaço tanto para crescimento, tá? É a primeira dica que eu já deixo aqui. Então, eu tive essa experiência, acabei trabalhando lá no setor de Comex, comércio exterior, e, enfim, enquanto eu estava tendo essa experiência, com o passar do tempo, eu percebi que eu queria era ir para realmente, pô, eu quero ingressar no mercado financeiro, mas eu não tinha ainda muita certeza de qual área eu quero ir. Afinal, é o que eu sempre falo para todo mundo aqui no Brasil, e pelo menos na minha realidade, a gente acaba tendo uma visão meio distorcida do que é o mercado financeiro, né? Então a gente tem muito aquela visão do assessor que fica entupindo produto ali na pessoa, e era uma realidade que eu não queria para mim. Eu não conseguiria me sentir bem fazendo isso, com todo respeito a qualquer assessor que estiver assistindo esse vídeo. É uma realidade que eu vi que não cabia para mim. Então, por conta disso, eu deixei isso meio de lado. Até que um dia eu comecei a pesquisar mais e entender um pouco mais sobre as áreas do mercado financeiro. E eu percebi que eu queria ir para uma área um pouco mais técnica, um pouco mais analítica e principalmente lidar com empresas. Era o que eu via que eu gostava. Então, comecei a analisar empresas, a estudar, tá? Estudem, é necessário. E eu comecei a estudar, e aí começou a surgir essa vontade em mim de ingressar. Dentro dessas áreas, eu queria, obviamente, obviamente não, porque para quem não conhece, eu queria ir para alguma área. Meu foco sempre foi trabalhar em private equity,
mas querendo ou não, M&A é um caminho também para isso. Então, eu queria essas duas áreas, né, que acabam tendo uma outra área que a gente chama de investment banking, que engloba toda essa parte de investimento, só que diferente do que as pessoas pensam, é nas transações de empresas, empresas que precisam conseguir crédito, ou até fazer IPO, né, que não é algo popular aqui no Brasil, tudo isso acaba estando dentro da área de investment banking. Então, eu comecei a me preparar, porque eu queria começar a trabalhar nessa área. Só que, o que acabou acontecendo, né? Para quem não sabe, eu não moro em São Paulo, capital, e querendo ou não, São Paulo é o centro financeiro do Brasil. E então, quando encerrou meu contrato com a empresa que eu trabalhava, eu optei por focar para ingressar no mercado. Só que eu esperava um segmento diferente da minha carreira. Então, eu tinha expectativas, eu tinha confiança. Eu falei, pô, eu vou conseguir, né, ir trabalhar em São Paulo, por exemplo, até que poucas semanas, cerca de 2 semanas depois que eu tinha saído da empresa que eu estava trabalhando, cheguei a participar de um processo seletivo, então fiz uma provinha, construí todo um modelo financeiro, participei da próxima fase, participei do processo seletivo, falei com os sócios da empresa, e aí, infelizmente, eu recebi o retorno. E eles tinham gostado muito de mim, mas tinham essa questão da distância, né? Então, da onde eu moro para São Paulo, dá cerca de 2 horas, mais a faculdade. Então, é algo que acabou pesando muito para os entrevistadores. E essa realidade é óbvio que me desanimou bastante, assim, porque você acaba pensando, não importa o que eu faça, como que eu vou conseguir superar essa questão da distância? E, infelizmente, era algo que eu ainda não conseguia resolver, porque para mim ficava inviável se mudar para São Paulo. Então, quando virou o ano, eu já estava meio desanimado, assim, já estava pensando o que que eu vou fazer da minha vida, até que surgiu vaga numa empresa que eu já estava de olho, eu já tinha visto alguns conteúdos da empresa, já tinha visto a participação do sócio num podcast, estava só esperando e essa empresa acabou abrindo uma vaga, né? Então eu meio despretensiosamente fui lá, me candidatei e acabei participando do processo seletivo, então fiz a entrevista com o pessoal, foi assim, foi uma experiência diferente para mim, porque eu não tive muitas práticas de entrevistas na minha vida. Então, eu fiz minha primeira entrevista, comecei a trabalhar, fiz essa outra, recebi um retorno e, claro, não estou falando que eu sou bom, nossa, fiz entrevista passo, não. Eu enviei currículo nesse período para muitas empresas, sempre com negativas. Então, participei do processo seletivo e, para mim, eu fiquei um pouco preocupado, porque quando eu participei do processo seletivo, o pessoal que estava me entrevistando estava com cara meio séria, eu fiquei um pouquinho nervoso também, e principalmente, né, quando uma entrevista são mais curtinhas, principalmente em fases iniciais, é muito importante que você consiga se vender, então que você consiga mostrar quem você é, por que que você é a pessoa ideal para aquela vaga, e eu tinha ficado meio com receio, pô, não sei se eu consegui me vender, mostrar quem eu sou. Passou uma semana e aí eu recebi o retorno, que eu fui convidado para participar da outra etapa do processo, então ia fazer uma prova presencial e na sequência falar com os sócios. E nesse período, assim, enquanto eu não recebi o retorno, estava tranquilo, porque eu falei, eu fiz minha parte, mas quando eu recebi esse retorno, e aí voltou a ansiedade, e agora eu preciso fazer isso dar certo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque felizmente, é a única empresa que faz o que eu quero, que é uma empresa que faz Private Equity. Nos próximos vídeos, explicarei mais para vocês verão um pouco mais sobre tudo isso. Não vou me estender nisso no vídeo de hoje, senão fica um vídeo muito longo. Mas essa empresa é bem mais próxima do que seria se eu tivesse que ir para São Paulo. Então, era mais acessível, era exatamente o que eu queria, que era Private Equity. Então, eu falei, eu preciso fazer o que for para passar aqui nesse processo seletivo. E aí eu ia ter a prova, que eu fiquei preocupado, porque na primeira entrevista fizeram perguntas que eu esperava que iam ser complicadas, mas um pouco mais complicadas do que eu esperava, embora eu conhecesse já um pouco das perguntas. Então eu falei, pô, vou fazer essa prova, pessoal. Se na palada foi assim, nessa aí, o pessoal vai acabar comigo. Então eu comecei, eu devia ter gravado para vocês todo esse processo, eu acabei
me desligando tanto, falei, vou focar em janeiro, assim, praticamente não saía muito de casa para poder me concentrar, além da parte de você se preparar, é importante também você colocar um pouco a cabeça no lugar. Então, depois que eu soube que ia ter essa prova, ia ter redação em inglês, já falei com a minha professora, falei, olha, ter essa redação, vamos praticar. Enfim, foi uma experiência muito legal, realmente me arrependo de não ter gravado para vocês. E aí fui lá fazer a entrevista, então fiz a provinha, acabou dando certo. E na sequência fui falar com os sócios, e aí foi também é, não diria estranho, né? Foi uma experiência diferente, que coisas que só acontecem comigo. Então, um dos sócios teve outra reunião na hora. A hora que eu estava indo embora, eu voltei para falar com um sócio que eu não tinha conseguido falar. Mas foi uma conversa assim muito legal. E felizmente, hoje eu posso vir aqui falar para vocês que eu consegui a vaga. Então, agora eu trabalho em Private Equity. Então, vou ter muito mais coisas para falar para vocês aqui, né? Eu passei esses últimos períodos aí, esses últimos meses empregado, então era até complicado fazer vídeo, porque aqui sempre retratei toda essa saga em busca de ganhar dinheiro, de fazer alguma coisa, né? Então é sempre importante a gente estar em movimento para conseguir trazer coisas para vocês, né? Então tem muitas coisas que são muito legais, tem muitas coisas que são muito legais, mas eu não posso compartilhar porque tem todas as questões, né, de como todo e qualquer trabalho que são confidenciais, então a gente acaba não podendo comentar, mas no futuro, né, quem sabe. Então, isso era o que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Não sei se eu consegui transparecer tudo aquilo que eu queria dizer, mas esse é um vídeo muito, muito especial para mim. Então, estar aqui onde tudo começou, nesse cenário, falando um pouquinho e até deve ser uma experiência, com certeza, terminando de gravar esse vídeo, eu vou começar a pegar uns vídeos lá do começo. E eu acho que isso é o mais importante aqui, é retratar toda uma história, toda uma jornada e mostrar para você que você pode também, independente do caminho, da área que você queira seguir, alcançar seus sonhos, alcançar seus objetivos. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um, então eu acredito que é importante que vocês se dediquem, se vocês têm algum sonho, algum objetivo, porque nada vem sem esforço, sem dedicação. Então, acredito que isso é muito importante. E, claro, eu deveria até trazer as atualizações do patrimônio e tudo no vídeo de hoje, mas eu acho que a gente pode deixar para o próximo vídeo, a gente já faz um próximo vídeo falando sobre planos, metas, objetivos, mas no vídeo de hoje o que eu queria mostrar para vocês é isso. Vocês viram minha jornada indo lá em São Paulo, fazendo apresentação para uma gestora, ou melhor, um multifamily office. Acabamos não tendo nenhum retorno, mas tive a experiência de conhecer ali a Faria Lima. Ainda não voltei, mas eu acho que isso é muito legal. Então, espero que eu consiga trazer ainda mais vídeos aqui, mostrando um pouco da minha jornada para vocês, ajudando vocês a alcançarem seus objetivos também, porque tenho aprendido muito, muitas coisas para que eu posso trazer e ajudar a ensinar vocês. E claro, para você acompanhar tudo isso, eu vou pedir para você deixar o seu like para mostrar esse vídeo para mais pessoas e se inscrever aqui no canal, para você não perder nenhum vídeo dessa saga até alcançar o 1 milhão de reais.